Oi, gente. Hoje eu resolvi postar um material diferente para vocês. Então eu resolvi gravar um vídeo para falar sobre técnicas de estudo. Eu tô no meu quarto, com a minha cachorra, então pode ser que ela faça algum barulho ou levante. Bom, então vamos lá. Técnicas de estudo. Eu sei que quem está fazendo faculdade ou estudando para cursinho ou para concurso é muito puxado, é muita coisa. Principalmente concurso, muita concorrência, o pessoal às vezes tem que trabalhar e é filho, um monte de coisa, e fica complicado. Então, às vezes a pessoa nem sabe, por onde eu começo, o que eu faço, e eu procurei algumas dicas aqui, algumas delas eu já pratiquei, e às vezes simultaneamente todas elas, porque algumas pessoas são boas para decorar as coisas, outras não, têm mais dificuldade. Então, eu acho que a gente tem que respeitar o limite de cada um. Então, fica a critério de vocês usar uma técnica, mais de uma ou todas elas para estudar. Bom, a primeira técnica é resumo e fichamento. Fichamento, para ser bem sincera, que eu tô aqui lendo, tá? Para vocês. Fichamento eu nunca utilizei. Eu não utilizei porque você tem que marcar palavra-chave, tópicos importantes. O meu livro era, quando você grifa a folha inteira, mais ou menos por aí. Então, porque eu já peguei professor que, sabe aquele negócio que você fala, não, o professor não vai perguntar isso, sabe? Não, ele não vai perguntar. Imagina, vai perguntar uma coisa dessa? Não vai. E perguntou já. Então eu fiquei traumatizada e para mim tudo é importante. Quando eu era mais nova, quando eu estava no colégio, eu tinha que decorar as coisas. Às vezes eu decorava uma coisa que eu nem entendia. Nem entendia, mas decorava. Então eu conseguia colocar na prova, estava ótimo. Só que eu mudei. Não sei se foi porque mudou o método também de ensino nas escolas. Eu acredito que sim, mas a minha cabeça também mudou. Lógico, hoje eu tô mais velha também, né? Mais experiente. Então mudou também. Então hoje eu terminei a segunda faculdade em 2019 e eu tinha que entender o assunto que eu estava estudando, porque eu não consigo mais decorar com tanta facilidade as coisas. Então, quando eu entendia sobre aquilo, eu conseguia explicar com as minhas palavras uma pergunta. E eu achei muito mais fácil entender e responder do que decorar. Só que em determinados momentos, você vai ter que decorar algumas coisas, usar algumas palavras-chave, que tem professor que gosta de que você coloque alguma palavra-chave sobre determinado assunto, que ele acha que aquela palavra é a mais importante da definição, e você sempre vai ter que decorar alguma coisa, mas entender o assunto eu acho que é o melhor caminho. Porque se você entende, você consegue explicar de várias formas. Bom, então de resumo e fichamento, eu usei mais resumo. Então, eu pegava uma matéria para estudar, por exemplo, a minha última faculdade foi Direito. Então, eu pegava uma matéria de Direito Constitucional para estudar, né? Pegava lá os assuntos que o professor tinha dado e, obviamente, lia o que ele deu e fazia correlações. Tentava explicar para mim mesma a matéria, porque como vocês já devem ter visto por aí, quando a gente ensina o que a gente aprendeu, a gente aprende muito mais. Então, se você não tem para quem ensinar, faz um vídeo. Se você não quer postar em lugar nenhum, finge que você está fazendo um vídeo para postar
e explica a matéria que você vai ter a prova para você mesmo. Essa é uma boa técnica também. Então, eu fazia resumo escrito, e também estudava em voz alta, explicando para mim o que eu tinha acabado de ler. E funcionava bastante. Cartões de memória. É isso que eu estava esperando chegar. Cartões de memória. A gente vê muito, esses daqui não estão preenchidos, né? Não é para os inteligentes verem. A gente vê muito nos filmes americanos. Eu não sei se esse é um costume muito usual aqui no Brasil. Acredito que não. Mas acho que é uma boa ideia e de repente até um passatempo, né? Você tá, sei lá, na hora do seu almoço você fez os cartões, você pode estudar. Como funcionam os cartões? Eu nunca fiz, mas já vi em filme, achei interessante. Então, de um lado do cartão você coloca a pergunta ou o assunto, e do outro lado você coloca a resposta. E aí você meio que lê a pergunta, né? E tenta lembrar, se for só você fazendo, depois você olha a resposta no verso. Se você tiver com outra pessoa, de repente você está estudando com um colega ou em grupo, você pode fazer os cartões, distribuir, ou de repente você faz alguns cartões, o seu colega faz outro, vocês trocam, um faz a pergunta para o outro. É uma forma mais didática de aprender e não é tão chata para quem não gosta de estudar sozinho. Eu gosto de estudar sozinha. Porque às vezes você não está na mesma linha de raciocínio da outra pessoa, tal, mas isso é particular meu. Então, os cartões de memória é uma boa dica. Mapa mental. Gente, mapa mental tá sendo muito usado hoje em dia. E eu não sou muito afim de mapa mental, não. Não gosto muito de mapa mental para estudar, não. Porque você põe lá uma sigla, e aí você faz várias setinhas, e a nuvenzinha, e aí uma palavra que vai te lembrar o assunto. Para mim, mapa mental não funciona. Às vezes, já coloquei alguns mapas mentais aqui, porque o pessoal gosta. Mas não é uma forma de estudar que eu gosto e que eu consigo estudar por aquilo. Para mim, não é bom, mas para muita gente é. Então, eu já fiz alguns, não é o meu principal material que eu posto aqui, mas tem aí alguns. E porque pode ser que eu entenda errado, mas para você escrever uma palavra e lembrar um assunto inteiro sobre aquilo, você, sei lá, tem meio que decorar. E realmente eu não tô decorando mais nada, tem que anotar tudo, senão já era. Aqui já. Então, o cartão, você tem que decorar. Não, porque aqui você não vai só escrever uma palavra, né? Lógico, você vai escrever uma palavra só? Vai, dependendo do que é. Sei lá, você está estudando inglês. Aí você vai escrever uma palavra só, né? Depende da matéria. Você está estudando direito. Você não vai escrever uma palavra só, né? Pode até ser dependendo do assunto, mas aqui você tem um cartão inteiro para preencher, frente e verso, né? Então, eu acho melhor. Mas quem gosta de mapa mental, tá aí como dica. E eu fiz uma busca aqui no Google, é uma das formas mais estudadas também, além das outras que eu já passei para vocês. Mapa mental eu nunca utilizei, tá? Nunca utilizei para estudar. Tentei, mas não funcionou comigo. Elaboração de exercício. Exercício eu já estudei. Então, nossa, não dá para fazer exercício de todas as matérias. Direito eu vou fazer o quê? Pergunta e resposta. Pergunta e resposta, sei lá. Os cartões também são um tipo de exercício, mas as outras matérias também têm vários exercícios que você pode aí ou pegar em algum livro que tenha perguntas e respostas. Eu tenho um livro aqui, deixa
Deixa eu ver se ele tá aqui. Fácil. De fácil acesso. Ah, tá aqui. Quando eu fiz a prova da OAB, eu comprei esse livro, estudei pouco por ele. Questões comentadas. E aí aqui é dividido por matérias. E aí aqui, ó, não sei se dá para vocês verem, tem a pergunta e já tem a resposta. Então, meio que você tem que cobrir aqui a resposta. E aí, poxa, você tem a resposta aqui e tal, e aí você pode buscar esse assunto, no caso do direito, né? No Vadimécum, para ler um artigo relacionado, você acaba entendendo mais o assunto, fica melhor para entender. Então, é uma boa dica. Ah, para quem está fazendo concurso. Eu não sei se perguntas da OAB ajuda para quem está fazendo concurso, porque concurso ele é muito focado na matéria do concurso, né? Mas, de repente, eles pegam algum. Eu já fiz concurso que caiu pergunta da prova da OAB no concurso. Então, vale a pena dar uma olhada, né? Deixa eu ver o que mais. Bom, quem estuda matemática, né, exercício, acho que é o estudo mais certo. Diário de estudos. Bom, diário de estudos é uma coisa legal e eu acho importante até. Você pode fazer da maneira que você achar melhor, mas eu fazia, anotava a matéria que ia cair na prova e conforme eu ia estudando, eu ia ticando. Bom, esse assunto eu já vi, né? Então, você fica aí, tô com pouco tempo para estudar, o que eu vou estudar? Sempre o professor fala o que é prioridade, ou num concurso, sempre os cursinhos falam qual é a matéria mais importante, pode cair mais. Então, você faz o seu diário, a sua agenda de acordo com essas informações, né? Gravação de podcast. Eu já fiz. Não podcast, não é bem podcast, né? Você, por exemplo, está estudando pelo caderno. Isso eu já fiz muito. Você grava no celular porque é o que mais a gente usa, né? Você lendo o caderno. E aí, no momento que você não pode estar com nada na mão, tô no metrô, tô no ônibus, tá lotado, não dá pra ficar com o livro e caderno na mão, você, em vez de ficar ouvindo música, você ouve você lendo. Você vai dormir, põe um fone de ouvido, coloca o celular para tocar você lendo a matéria. Eu já fiz isso e é muito bom e funciona, porque você acaba lembrando do que você escutou. É muito bom. E é engraçado porque você escutando, você estudando, se de repente você leu alguma coisa errada, porque você não vai estudar só por isso, né? Pode, mas não é recomendado. E você consegue ver, nossa, aquilo ali tá errado, eu anotei errado, alguma coisa do gênero. Então, é bem eficaz essa estúdio de podcast, gravação de podcast, melhor. E aqui a última autoexplicação, que foi o que eu falei no começo. Você lê a matéria e explica para você mesmo. Ou então, se você tiver alguém para Cristo aí para pegar, você pega a irmã, pai, mãe, cachorro, periquito, papagaio, gato, e explica para ele o que você estudou. Na verdade, a pessoa com quem você está falando, se você for falar com alguém, não precisa entender do que você está falando. Porque quando você começar a explicar para ela, se você falar alguma coisa errado, ou que você não tiver certeza, você vai saber. Você vai, peraí, será que é isso mesmo? E aí você vai consultar, entendeu? Então, a autoexplicação é top também. Então tá, de todos esses daqui que eu usei, autoexplicação, gravação de podcast, diário de estudos, elaboração de exercícios, mapas mentais não, cartão de memória não, resumos, fichamento também não. Então, eu já estudei,
já pratiquei 5 desses métodos de estudo, simultaneamente. Por exemplo, eu chegava em casa, lia o caderno, já gravava, já fazia um resumo, aquele papelzinho que a gente, não pode ter material nenhum na mesa. A gente fica com aquele papelzinho lendo até o último minuto. Eu sou assim. Já ouvi vários professores falando que nessa hora o cérebro já não tá cansado, já não grava mais nada, mas não adianta. A minha ansiedade é maior e eu tenho que ler para me sentir segura. Pode até ser que eu já sei aquilo, mas se eu não ficar com aquele papelzinho, eu não me sinto segura. E não é questão de cola, não. Não é questão de cola, porque cola, eu colei uma única vez na vida. Eu estava na 3ª série, a professora tinha dado umas perguntas, ia cair na prova, e ela tinha corrigido as perguntas. Só que eu não lembro o que aconteceu, não sei se eu faltei, se eu não corrigi as perguntas, não sei o que aconteceu. Eu coloquei o caderno embaixo da carteira, que tinha aquele buraco, né? E copiei. Tudo errado. 0. Eu não sei se ela me deu 0 porque ela me pegou colando, mas na hora não falou nada. Ou se estava tudo errado mesmo. Eu sei que eu reprovei, fiquei de recuperação na época, recuperação. Então, depois dessa, nunca mais. Nunca mais. Mas eu tenho que levar meu papelzinho até o professor. Guardem tudo, não quero ninguém com nada, pra eu me sentir psicologicamente segura. Não sei qual é o meu problema, mas eu preciso disso. Então, eu uso todos esses métodos que eu falei. Resumo, anotação, tudo. Até para fazer o vídeo aqui para vocês. Eu coloquei no meu computador, que tá aqui atrás do celular, o que eu ia falar, porque fica mais fácil. Porque senão eu ia gravar esse vídeo 10.000 vezes. Ai, esqueci, o que é mesmo? Volta lá. Nossa, e para editar vídeo, demora. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês gostem das dicas. E algumas pessoas já conhecem os métodos. De repente, se vocês têm métodos diferentes que eu não falei aqui, é legal vocês colocarem nos comentários para a gente poder ajudar um outro, né? Hoje, atualmente, eu não estou estudando para nenhum curso. Não estou fazendo, já terminei a pós, não estou fazendo mais nenhuma faculdade, mas gostaria de fazer teologia. E não estou estudando para nada atualmente. Só estou estudando para postar matéria para vocês. Mas é sempre bom conhecimento, né? Atualmente eu não estou prestando nenhum concurso público, porque eu não estou com tempo para estudar, e concurso público você tem que estudar muito. Sou péssima em matemática, galera. Sinceramente, conta, eu não lembro qual foi a última vez que eu fiz conta sem calculadora. Isso é ruim, eu sei. Eu quero estudar até matemática de novo para exercitar o cérebro, mas por enquanto não dá. O tempo tá curto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e por hoje é só. Obrigada, gente.